Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Você sabe que 13h, não é o horário tradicional da discussão política e da gente colocar em prática no debate sobre os temas e os assuntos importantes que formam a pauta aqui da cidade, da nossa região metropolitana e, claro, discutir também os temas, os assuntos relevantes de nível nacional, né? E muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A decisão do ministro Fachin na última segunda-feira tocou fogo no barraco, essa aqui é a grande realidade, né? Para muitos operadores do direito, o objetivo maior foi salvar o juiz Sérgio Moro, mas que pode não ser salvo, pode afundar de vez aí, conforme for a decisão a respeito da sua atuação, né, na Lava Jato, ao empate em pedido de vistas, né, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, no STF, ontem, cujo presidente é o ministro Gilmar Mendes, que simplesmente odeia a Lava Jato e detesta o Sérgio Moro, né? Ficou a decisão agora para o ministro Nunes Marques, né, que foi indicado por Jair Bolsonaro. Ele disse que nunca tinha votado, nunca tinha sequer sabia desse processo, nunca tinha lido esse processo, enfim, curiosamente, né? E aí pediu vistas, né? Obviamente vai discutir com as bases ou chamar os universitários para tomar uma decisão a respeito desse caso, né? Questão política, evidentemente, né? O que for melhor para o lado que o conduziu ao Supremo, ele vai, evidentemente, votar, né? Não sei, nesse momento tenho dúvidas, né? O que o Bolsonaro prefere, né? O Moro defenestrado ou o Moro candidato? Eu acho que ele prefere o Moro defenestrado, né? Porque o Moro candidato corre ali meio que na raia dele e pode tirar muito voto, né, da direita, né, da centro-direita, enfim, né. Lula falou hoje, né, nem sei se continua falando, né, porque ele aprendeu com o Fidel Castro, né. Fidel Castro, ele ia lá, acompanhava os discursos do Fidel e tal. O Fidel falava 2 horas, 3 horas, 5 horas, 8 horas, 12 horas, né, ficava lá falando, o pessoal dormindo e tal, né. Quem dormiu era preso, né? Dormiu é preso, né? Em Cuba. Mas aí o Lula estava falando numa de Fidel, né? E o discurso que não acabava. Ficou fácil. Para um homem que tem a capacidade de comunicação que tem o Lula, né? A liderança que ele exerce, um baita partido à sua disposição, não sei se ainda é, mas até outro dia era o maior partido político da América Latina, Partido dos Trabalhadores, né? Então, para ele ficou fácil, né? Porque ele atirou em tudo que era possível e imaginável desse governo que está tendo aí, chamou de desgoverno. Enfim, olha, curiosamente, ou curiosamente não, né? Ele fala o que o Dória fala. Ele fala o que o Eduardo Leite falou, né? Ele fala o que o Caiado disse outro dia. Ele fala o que 20 governadores mais o Distrito Federal, então são 21 unidades da federação, assinaram agora, né? Que pedem para que o Congresso Nacional lidere o processo de compra de vacinas, né, para iniciarmos efetivamente a vacinação no Brasil. Ele fala do desgoverno, né? O Dória falou outro dia, o Brasil não tem governo, né? Aí você vai dizer, pô, quer dizer que Dória e o Lula agora estão unidos contra o Bolsonaro, só falta alguém ligar aqui pro programa para dizer uma coisa dessas, né? Isso não existe em hipótese alguma, né? São água e óleo, né? Lula e Dória não se misturam, né? Não dá jogo, não dá liga, de jeito nenhum. Então, a situação realmente no Brasil é muito difícil, muito complicada, beira o caos, realmente, não é que a gente queira aqui ser aqui o cavaleiro do apocalipse, né? Não precisa disso, né? 1960 mortos, né? Ontem, no dia de ontem, quer dizer, estamos nos aproximando do que disse o cientista Miguel Nicoleles, né? Uma semana atrás, eu registrei aqui no programa, né? O Brasil se aproxima da marca absurda de 3.000 óbitos ao dia. Superamos ontem, né, a média dos Estados Unidos, quer dizer, situação caótica, não tem vacina. O governador Dória está aí anunciando, até o final do programa a gente vai ter aí o anúncio do governador do estado de São Paulo, uma restrição maior, né, do que a gente vem tendo aí na fase vermelha, sei lá o que vai fechar mais, né, restringir os horários todos, tanto de supermercados como de padarias, enfim, acho que só vai sobrar os hospitais abertos, né, os pronto-socorros abertos, funcionando para quem precisar desse tipo de serviço na área da saúde. Enfim, é uma pena que não tenhamos boas notícias, né? Lamentavelmente. Né? Mas quem sabe, né?
Vamos ver que até o final do programa surgem boas notícias para você que acompanha a gente diariamente aqui pela Santa Cecília TV. De segunda a sexta, a nossa reprise, você sabe, às 20 horas, né? 8 da noite, e hoje com prazer recebendo aqui Fabrício Pierdomênico, consultor portuário, foi diretor da Codesp, né? E uma pessoa sempre aí antenada com o mercado externo do país, né? Importação, exportação e a área econômica do Brasil também. Prazer tê-lo a bordo, Fabrício. Tudo certo? Prazer, Boturão, tudo certo, na medida do possível. Na medida do possível, estamos bem. Aldo Santos Pinto, Aldo que é o gerente jurídico da Santa Casa, mais uma vez nos dá o prazer da participação conosco aqui no Ponto de Vista, né? E prazer tê-lo a bordo. Tudo certo, Aldo? Tudo certo, muito obrigado pelo convite. Prazer, Fabrício, conhecê-lo. Muito boa tarde, telespectador. E o discurso já inicial aqui do Boturão, um resumo político, bem mais curto, evidentemente, que o discurso que ele indicou que seria de mais de 2 horas, faz com que a gente reflita e aprenda, e isso é muito importante. Muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos em casa. Obrigado, Aldo, mais uma vez por estar conosco, Fabrício também, o Marcos Santana está lá na ponta, conferindo as informações que vão surgindo, né, e a participação sua conosco, que é sempre muito interessante. Tudo certo aí, Santana? Boa tarde a todos, tudo bem na medida do possível. As informações que vão surgindo e o governador João Dória, ele faz um pronunciamento agora, então não é possível a gente acompanhar, mas tudo indica que o governador João Dória vai implementar no estado de São Paulo a fase roxa, vai endurecer ainda mais as restrições para conter o avanço da pandemia no estado de São Paulo. A fase roxa, na verdade, é uma fase que não existe, que está sendo criada agora, os protocolos estão sendo implementados, mas que busca restringir horários de funcionamento de vários estabelecimentos comerciais, suspender atividades esportivas como o Campeonato Paulista, que ia ter uma rodada no sábado, e outras restrições. Então vamos ver quais são as consequências dessa novidade. Edgar Boturão, essa notícia eu tive ontem à noite, consegui publicar ontem à noite no site do Jornal da Hora, consegui uma informação com uma fonte que participa do grupo de trabalho do Plano de São Paulo. E não sei se é o furo nacional, mas pelo menos os leitores, as pessoas que acompanham o site do Jornal da Hora conseguiram obter essa informação ontem à noite. A fase roxa? A fase roxa. E outra informação que está disponível no site do Jornal da Hora, que eu convido você a acessar também para ter mais detalhes, é um triste episódio em São Vicente. Uma munícipe que procurou ajuda médica em São Vicente, ela estava voltando do trabalho e foi atingida por fezes de pombo no olho. E o pombo é um vetor de doenças muito perigosas, que inclusive podem levar à morte. Então ela procurou a unidade de pronto atendimento do Parque das Bandeiras, na área continental de São Vicente. E ela foi atendida por um médico em uns 5 minutos, prescreveu essa receita aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Quem prescreveu a receita foi o médico de onde? O médico do UPA do Parque das Bandeiras. O que está escrito aí? Boa pergunta, Edgar Boturão. Completamente ilegível. Completamente ilegível. A munícipe procurou ver se alguém decifrava. Não é o kit Covid, não, né? Não. Ela procurou em 2 farmácias ver se alguém conseguia entender os garranchos do médico e não conseguiu. Teve o seu tratamento comprometido. E mais, o médico recomendou que ela procurasse um oftalmologista, mas não fez encaminhamento. A munícipe não tem plano de saúde, não sabe o que fazer, vai ter os dias descontados por conta que não conseguiu esse encaminhamento. E existe uma lei municipal em São Vicente, a Lei Municipal 2556, que inclusive está reproduzida no receituário de prescrição médica, que é vedado ao médico receitar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível. Então, no caso aqui desse médico, que eu não vou identificá-lo publicamente, mas eu já encaminhei o caso à Prefeitura de São Vicente, espero que tomem alguma uma medida ou peça esclarecimentos a esse médico. Faltou a esse médico um caderno de caligrafia e, mais do que isso, empatia, porque não foi um caso isolado, essa aqui é a letra do médico. Então, se ele prescreve uma receita ilegível para essa paciente, dezenas, centenas de outros pacientes que são atendidos por ele também podem sair com uma receita completamente ilegível. Isso é uma coisa que nós não podemos admitir. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa,
mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite, sempre para você que está conferindo a reprise do Ponto de Vista. Lembrando o nosso mantra, o programa acaba às 14h30 no ao vivo, até a reprise às 8 da noite. Sabe lá Deus, né? O que vai acontecer na conturbada República Brasileira. Sobre o futebol, né? A CBF anunciou que o futebol é seguro e que vai manter os seus torneios, mesmo com o auge da pandemia, né? Quem deu a entrevista foi o diretor da CBF, Walter Feldman, que foi deputado federal, deputado estadual, enfim, é médico, inclusive, é médico, e deu essa informação. Com relação à Federação Paulista de Futebol, não sei ainda se tem alguma informação a respeito disso. Enfim, acho que futebol é o menor problema, né? Antes de pensar no futebol, devia se pensar no transporte público, né? Por exemplo, né? O transporte coletivo, as aglomerações se formam por aí, as festas, né? Nos lugares mais afastados, né? Como é que você vai fazer para as comunidades, para as pessoas que moram nas comunidades, que moram em casas, lugares pequenos, que precisam trabalhar, precisam de alimentação, precisam de comida, enfim, vão fazer para se manter isolados, enfim, a situação realmente é muito complicada e muito dramática, né? O governador João Dória, me passa aqui o Anderson, né? Disse que a partir do dia 22 de março, os idosos do estado com idade entre 72 e 74 anos, né, vão poder se vacinar. 730 mil vacinas nessa faixa etária são esperadas, tá certo? E, além disso, ele só explicou aqui a taxa de UTI, por enquanto, os internados, enfim, a questão que envolve as UTIs no estado e a enfermaria. Aqui, lamentavelmente, no Brasil, ontem batemos um outro recorde, falei há pouco, 1.954 pessoas foram a óbito, né? Ultrapassamos a média dos Estados Unidos da América do Norte. Olha, o Biden enfiou lá 100 bilhões de dólares, né, para vacinar os americanos e garantiu que em maio, final de maio, o povo americano estará vacinado contra o Covid. Lá é a Moderna, a Pfizer, né, são as vacinas que são utilizadas, se eu não estou enganado, né? Deve ter mais, né? Não sei se a Janssen também é. 36.964 casos em Santos, 1.122 óbitos, 105.988 na Baixada, 3.352 pessoas perderam a vida, todos os familiares e amigos, sempre os sentimentos do time aqui do Ponto de Vista. 2.134.020 casos no estado, 62.101 paulistas foram a óbito. E no Brasil, 11.125.017, 268.568, né? Isso é o 568 óbitos, né? São os números aí que são levantados pelo consórcio formado pela Globo, pelo UOL, pela Folha, Estadão, né? Enfim, a Margarete Dalcombo foi entrevistada pelo Datena agora pela manhã, escutei uma parte, não tem teste no Brasil, né? Infelizmente, os números estão subdimensionados, totalmente subdimensionados, né? Nós estamos completamente à deriva, né? Não sabemos onde estamos, por que estamos, né? Para onde vamos. Infelizmente, a situação é dramática, né? E o levantamento que foi publicado hoje no Jornal Tribuna, a Covid, meu caro Fabrício Perdomênico, né, já matou mais percentualmente do que a gripe espanhola, que há 100 anos atrás, 102, 103 anos atrás. A Covid tem a média de uma vítima para 788 habitantes, enquanto que a gripe espanhola foi de um óbito para 875 habitantes no Brasil. Claro que é uma multiplicação pelo número de habitantes do país, enfim, né? A conta é um pouco mais complexa, mas resumindo, basicamente é isso. E, tristemente, né? Não deveria ser, né? Não poderia ser, né? Porque os avanços da saúde, da medicina, né, e da ciência foram gigantescos em 100 anos, né? Faz um ano, né? Faz um ano. Eu lembro que em fevereiro do ano passado, janeiro, fevereiro do ano passado, estive aqui e a gente estava comentando já
estavam começando as primeiras informações vindas da China, começando na Europa, na Itália, né? E além de lamentar, evidentemente, as mortes, lamentar tudo isso que estava acontecendo, eu dizia, isso vai ter impacto econômico forte no mundo, ainda mais da forma como está se espalhando rapidamente. Um ano depois, os impactos na saúde, na vida das pessoas estão aí. Eu vou fazer 1 ano que estou em casa, em home office, assim como várias pessoas que têm essa oportunidade, que têm esse privilégio de poder trabalhar em casa. Não é a verdade, não é a realidade da maior parte da população que precisa pegar ônibus lotados. E o fato de termos uma sucessão de erros ao longo desse 1 ano, Boturão, é que nos traz a esse cenário caótico. 1 ano depois, eu imaginava estar aqui conversando com vocês sobre o passado, nossa, passamos, caramba, que coisa. Sobrevivemos. Agora, vamos começar de novo. Colocamos o nariz para fora da água, vamos tocar a vida. Não. E o fato da gente ter cometido uma série de erros individuais, coletivos do governo e de toda a sociedade, e aí há erro para todos os lados, é verdade. Nós acabamos permitindo que uma nova cepa aparecesse, altamente contagiosa, altamente, aparentemente, parece que já tem estudos lá na Inglaterra que essas novas cepas são mais fatais do que as primeiras que apareceram, e desgoverno completo, a gente não sabe para onde vai. Não temos uma saída. Aqui no Brasil, nós não sabemos para onde estamos caminhando. Temos os números, né? Temos os números da economia, o impacto disso na economia, como foi. É brutal, né? E o pior, não acabou. Esses impactos, tanto na vida das pessoas, como no emprego das pessoas, como na economia, terão reflexos ainda ao longo do ano de 2021. Pois em cima disso, Aldo, a gente tem aqui uma taxa na Baixada Santista, né? Até que, claro, o ideal é que a gente não tivesse nenhum caso de Covid, não tivéssemos ninguém internado, as UTIs estivessem fechadas, né? Os médicos, os enfermeiros, as equipes de saúde estivessem tranquilos, sossegados, enfim, mas evidentemente isso é um delírio completo, né? Então, é claro que nós temos que fazer uma análise da situação bem razoável que nos encontramos aqui, porque os leitos de Covid em Santos têm 55% de ocupação e os leitos de UTI, 62%, né? Não sei se a Santa Casa tem algum número aí diferente, você conseguiu lá algum número diferente, enfim, mas a situação realmente é muito complexa, muito difícil, muito complicada, né? Estamos aguardando a definição do governador e temos aí 21 governadores que assinaram uma carta, né, solicitando ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, ou seja, aos presidentes das duas casas, que liderem esse processo de compra de vacinas. Ou seja, não existe Ministério da Saúde e não existe governo, né? Pelo menos é o que parece. Boturão, a Santa Casa de Santos, ela, desde o dia 18 de março do ano passado, Sim. ela vem divulgando um boletim diário. Inclusive você me passou aqui, né? Preservando, evidentemente, a identificação do paciente, respeitando a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas divulgando a sua capacidade de leitos UTI Covid e enfermaria Covid. Nós entendemos que estas informações passadas diariamente, de forma transparente, clara, objetiva, ajuda a população a entender se nós estamos tendo aumentos significativos da doença, e se nós estamos beirando o colapso, o tão temido colapso que fez com que grande parte do mundo, que não havia essa preparação, grande parte do mundo, ou em alguns pontos do mundo, lamentavelmente, os profissionais de saúde tiveram que decidir quem atender. Né? Se me permite, viu, Aldo, você mesmo que me passou aqui Claro. A informação, né? São internados na UTI Covid da Santa Casa 27 pessoas, né? E na enfermaria estão 47
pessoas nesse momento, 3 tiveram altas de ontem para hoje, né? E óbito 0 de ontem para hoje. No total, a Santa Casa tem registrados aqui 2.433 casos, né, em um ano. Um ano, né? A gente pode chegar a essa conta aqui. 499 pessoas faleceram de Covid na Santa Casa da Misericórdia de Santos. Lamentavelmente, eu tenho o pai de um amigo muito amigo dos meus 2 filhos, né? Mateus, né? O pai dele está internado já há alguns dias na UTI da Santa Casa. A gente foi entubado, né? A gente está aí na torcida para que as coisas caminhem da melhor forma possível. Mas, por favor. Foi importante você falar número de pessoas internadas na UTI, 27 pessoas ontem, 47 na enfermaria. Como a Santa Casa ela é de fato o termômetro da região, ela atende não só Santos, mas todas as 9 cidades que compõem aí esse complexo de cidades da região metropolitana da Baixada Santista. Esses números, Boturão e telespectador, se nós olharmos todos os boletins diários, nós iremos encontrar números parecidos lá por volta de 16, 17 de dezembro. E de lá para cá, nós estávamos tendo uma diminuição gradativa. Então, isso nos leva à conclusão, essa é a minha conclusão, de que, de fato, o evento carnaval, com ou sem feriado, com ou sem ponto facultativo, somado a essa nova cepa, essa nova variante de Manaus, circulando livremente pelas estradas, pelos hotéis, pelos aeroportos do Brasil, certamente agravaram ou fizeram com que esses novos casos retomassem de forma preocupante. Mas, aproveitando aqui a oportunidade, o provedor Ariovaldo Feliciano pediu para que lhe encaminhasse um abraço e a todos da sua... Um abraço, Ariovaldo, parabéns mais uma vez pelo bom trabalho realizado à frente da Santa Casa de Santos. E a todos da sua equipe. Tivemos uma reunião ontem e com a presença do senhor Augusto Capô de Casa, que é o superintendente, o guerreiro Augusto. Dr. Alex Macedo, diretor técnico, Dr. Constantino, diretor clínico, Dr. Rogério Dedivides em home office, através de videoconferência, mas também participando, todas as diretorias, todas as diretorias médicas da Santa Casa, apresentando um plano de trabalho aos seus gestores, aos seus gerentes, e garantindo, né, nós aqui já temos um plano até o final de abril, né, um plano de trabalho, sempre, aliás, uma vez mais, ou sempre a Santa Casa aí saindo na frente nessas questões de logística de saúde na região, e ela já está preparada, sim, para atender a região até o final de abril. Então, isso é importante, notadamente quando a gente percebe que o Grande ABC, por exemplo, tem uma fila de 80 pessoas aguardando UTI. Com certeza virão UTI Covid, doentes, né? de lá para cá, né? Então, nós não sabemos isso, mas a nossa região, uma vez mais eu falo, nós somos privilegiados, não só pela Santa Casa, como também pelos demais hospitais e profissionais de saúde da região, mas graças a Deus nós não beiramos essa questão de colapso que as outras regiões próximas daqui estão passando. Olha aqui, eu falei que a gente ia fazer força para a gente ter uma boa notícia, né? E na coletiva que está sendo comandada pelo governador Dória, nesse instante, estamos ao vivo aqui, 1h52 da tarde, né? Você que está na reprise já tem essa informação. O diretor-presidente do Instituto Butantan, o Dimas Covas, informou que a Coronavac, né? Lembra da Coronavac? Né? É a vacina. O presidente Bolsonaro dizia que era a vacina. Vai tomar a Coronavac, vai virar jacaré. Disse Bolsonaro algumas vezes aí, né? Foi? A Coronavac produz anticorpos contra as variantes do Reino Unido, da África do Sul e essa variante que apareceu em Manaus e está se espalhando pelo Brasil. Portanto, habemos boas notícias, graças a Deus, a gente tem sempre uma luz no fim do túnel. O que precisa agora é a gente implorar, né, a China para que libere aí os insumos para que o Butantan possa reproduzir aí em massa, né, para vacinar o povo brasileiro, né? Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. Sequência do ponto de vista. Não haverá maiores restrições no estado de São Paulo, pelo menos por enquanto, do que essas que estamos vivendo na fase vermelha. Havia possibilidade da criação da tal da fase roxa, não é? Mas o governador João Dória anunciou agora que não vai ter fase roxa nenhuma e que não vai aumentar as restrições na fase vermelha que nós estamos vivendo, né, agora, né? Chegaram a essa conclusão, né? E vamos aguardar aí para ver
os resultados dessa fase vermelha. Eu continuo achando o seguinte, o lockdown é importante, desde que o lockdown seja lockdown, tá certo? Porque o que se faz no estado de São Paulo não é isso. Você coloca em fase vermelha, aí Paraisópolis e Heliópolis e as outras tantas e tantas comunidades espalhadas pelo Brasil afora, ou pelo estado de São Paulo afora, né? Quem controla? Não tem como você controlar. O comércio, não precisa nem ir longe, entendeu? Os lugares mais humildes, né? Que as pessoas têm menos poder aquisitivo, aqui na Baixada Santista, os comércios estão abertos, estão funcionando. Vai lá ver. Vai lá ver. Se você tem uma funcionária que vai na sua casa, ou no seu estabelecimento comercial, ela mora um pouco mais distante, ou ele mora mais distante, pergunte para ele ou para ela, né? Se funciona ou se não funciona o comércio nesses locais, né? Edgar, só para um esclarecimento, para quem acompanha a gente não achar que o Jornal da Hora publicou uma informação equivocada, a informação que veio é a seguinte, que os especialistas do grupo de trabalho do núcleo duro do Plano São Paulo recomendaram fortemente ao governador João Dória que aumentasse as restrições em relação ao isolamento social por conta dos índices apresentados. Quais são esses índices? Ontem, São Paulo teve o maior número de mortos em 24 horas. Verdade. A maior taxa de internação em leitos de UTI, 87%. Várias cidades, dezenas de cidades no interior de São Paulo com taxa de 100%. A informação que chegou ao governador de que o ABCD entraria em colapso e a capital paulista também. Então, por conta disso aí, os cientistas, o grupo de trabalho recomendou fortemente, inclusive a Procuradoria do Estado também recomendou que o governo do Estado cancelasse eventos esportivos como o Campeonato Paulista e, diante das informações, o governador deveria tomar a decisão. Então, o que nós vemos aí talvez seja, o Mira vai interpretar, é uma contaminação política nessa decisão do governador. Até uma repercussão dessas informações a respeito aí da anulação das condenações do ex-presidente Lula. Então, mais uma vez, o governador João Dória, ele toma uma medida mais política e não científica. O Dória disse ontem, né, que o centro político do país, né, os partidos do centro, tem que ter juízo. Agora, com a liberação do Lula, né, tem a candidatura do Bolsonaro à direita e a candidatura do Lula à esquerda. Primeiro que o Lula não se declarou candidato ainda, né? Todo mundo acredita que ele, 99,99% acham que ele vai ser, mas ele não se declarou candidato ainda. E bobo é aquele que acha que o Lula vai disputar uma eleição presidencial sem procurar o centro. Claro. Sem procurar partidos do centro. Isso não cabe na cabeça de ninguém, gente. O Lula só vai se ele tiver um baita vice ou uma baita... Aliás, fala-se aí num nome extremamente pesado, né, para compor a chapa dele. Não sei se vai... Se é uma mulher, né? Não sei se essa mulher vai aceitar, uma grande empresária brasileira. Um grande empresário brasileiro aceitou em 2002 ser vice dele, essa coisa toda, né? Não sei se isso vai se confirmar, né? Agora, é bobo aquele que acha que o Lula vai comandar a esquerda, vai dizer... Pô, é claro que ele vai sair com no mínimo 2 partidos fortes do centro junto com ele. Senão ele não vai para a disputa. Olha, tenha santa paciência, né? Fabrício Pierdomênico. Economia estagnada, Covid está aí dominando, o Lula foi... as sentenças do Moro e dos outros tribunais foram canceladas ou anuladas pelo Supremo, pelo ministro Fachin, né? O dólar disparou, ontem já deu uma segurada e tal, as bolsas caíram, ontem já deu uma melhorada, enfim, é um sobe e desce espantoso, né? Bom, a economia é essa gangorra, né? Eu sempre brinco aqui com vocês de que economia não é uma ciência exata, e ela é muito em função de expectativa. A profecia é autorrealizável. Se você tem uma expectativa de crescimento econômico, todos os agentes econômicos entendem que vai ter crescimento econômico, acontece o crescimento econômico porque todos acreditaram, todos investiram e o crescimento econômico
acontece. É a profecia autorrealizável. E o maior personagem, o principal ator econômico em qualquer país, não é só aqui no Brasil, é em qualquer país, e que gera essa expectativa é o governo central. O governo central é o protagonista desse processo de expectativa. Então, a economia vive disso, de expectativas. Quando você pega a China, por exemplo, a China, com todo o problema que ele tem lá em função do modo de governo, né, existente, o fato veio a Covid, nasceu lá, eles tomaram as providências e foi um dos 3 únicos países no mundo que fechou 2020 com o crescimento econômico do PIB. O crescimento pífio, se a gente olha os crescimentos normais, está acostumado com 2 dígitos, né? Ver um único dígito e pequenininho parece ruim. 2,5% aproximadamente, né? 2,5%. Ainda não fechou. A última expectativa que eu vi estava cravada em 2%. Junto com Taiwan e Turquia. São os únicos 3 que devem ter PIB positivo no mundo. Mas por que eu falo da China? Justamente porque lá, assim, existe... Todo mundo sabe para onde tem que ir. Existe um norte político, existe um norte econômico, existe um planejamento, e é possível fechar 2021 com a maior economia do planeta. Ele deve passar o PIB dos Estados Unidos. Então, assim, essa expectativa faz a economia crescer. Que expectativa nós temos aqui, Boturão? Não tenho expectativa nenhuma. Nenhuma. A expectativa que se tinha era entrar no... A gente teve 2 bons trimestres, o terceiro e o quarto trimestre da economia foi muito bom, se comparado ao segundo trimestre de 2020, que foi péssimo, aquela queda absurda. A gente vinha no processo crescente. Tá? Então, eu entendo que o governante, o governador do estado, o prefeito, até o próprio presidente, se é que tem alguma coisa que possa justificar isso, mas de que está preocupado com a economia e com o crescimento. Só que o que não está sendo levado em conta é que quanto mais tempo demorar para que a crise do Covid passe, mais tempo vai se demorar para a gente retomar a economia. Basta ver o seguinte, quando o Aldo deve saber melhor que eu que o terceiro e quarto trimestres do ano passado, a Covid, as curvas caíram, abriu-se a economia, né? E lembrando, 70% do PIB brasileiro é serviço, é formada por serviço. E é justamente o serviço que é o mais afetado pela Covid. Então, se a gente não fizer, e é muito simples, você tem que ir de um lado da balança, pesar de que a economia precisa crescer, mas que enquanto estiver na outra parte da balança, gente morrendo, hospital lotado, insegurança, lockdown meia boca, cara, não vai dar certo, a gente não vai crescer e é provável que a gente tenha um primeiro semestre de 2021 negativo para o PIB. Isso gozado, né? Isso é repetido e falado abertamente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que a gente cansa de criticar aqui, porque é o ministro do diagnóstico, né? O ministro da semana que vem vamos privatizar 3 grandes empresas, semana que vem nós vamos fazer um investimento, semana que vem o Brasil, não acontece absolutamente nada daquilo que ele diz na semana que vem. Mas isso ele bate firme, né? Ele cansa de repetir, mas a postura do presidente, lamentavelmente, é completamente outra, completamente diferente, né? Tanto que os 20 governadores, mais o governador do Distrito Federal, assinando uma carta ao presidente da Câmara Federal, ao presidente do Senado, né, aos presidentes das 2 casas, né, para que liderem o processo de compra de vacinas. Ou seja, eles estão desprezando o Ministério, estão desprezando o governo federal, estão desprezando o ministro da Saúde. Né? É algo assim inimaginável, né? Inimaginável na cabeça de qualquer ser humano normal. Né? A situação é tão calamitosa que os próprios municípios estão organizando entre si, entre a Frente Nacional de Prefeitos, eles vão tentar se cotizar de alguma maneira, bolar uma estratégia para comprar
vacinas diretamente com os laboratórios internacionais, o Instituto Butantan e a Fiocruz. Quer dizer, mais um atestado de que a inépcia, a ineficiência do Ministério da Saúde no combate à pandemia no Brasil. E o efeito Lula, hein, Fabrício? O que você acha dessa decisão de segunda-feira? Mexeu aí com a economia, enfim, o Lula vai entrar no jogo, essa coisa toda, vai disputar a eleição, não vai disputar a eleição, enfim. Eu vi uma outra frase, expectativa criada aí, né? A bolsa caiu, o dólar subiu, parece que estava sendo implantado o caos. Isso está tão longe, né? Mas é reação natural. Se tem uma coisa que a economia detesta é incerteza. E aí é disso que nós estamos falando. São as incertezas do cenário político que mexe mesmo com a economia. Você vê, lá na Europa, o mercado financeiro europeu viu com bons olhos. Entendeu que poderia ser uma boa para o Brasil ter o Lula voltando a ser protagonista no processo político. Da mesma forma que aqui no Brasil houve uma reação, assim, logo na segunda-feira, uma queda da Bolsa, mas começou a reagir também. Então, assim, o Lula não é novidade. Ele foi 8 anos presidente, então o mercado conhece, o Lula sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Aliás, ele fez um governo muito mais conservador na questão econômica do próprio Fernando Henrique Cardoso. Não, se pegar a taxa de juros... Ele chamou o Meirelles? Não, se pegar a taxa de juros, o atual ministro da Economia é de extrema esquerda. Se comparado o que está sendo feito na taxa de juros do governo Bolsonaro com o governo Lula. O Palocci seguiu a linha... A taxa de juros é a mais baixa das últimas décadas, é a que nós vivemos hoje. Então, você vê que o problema não era só ele, não era exatamente esse, né? Tanto se batia nisso, o problema não era bem esse, né? Ou só esse. Agora, né? o que foi interessante é que o governo Lula conseguiu mudar, por exemplo, o perfil da dívida. Isso foi interessante e importante e é por isso que hoje a gente pode ter uma taxa de juros mais baixa. Isso é uma herança positiva. Nós saímos de devedor do FMI, né? E o Boturão, que é um pouco mais novo que eu... Bem mais novo. Sabe que, por exemplo, na década de 80, o Brasil devia tudo ao FMI. E que isso causou uma crise que a gente achava que a década de 80 era a década perdida do século. Meu Deus. A gente não sabia o que viria ainda nessa década. Sabia, né? Mas foi justamente uma crise de endividamento externo, além da hiperinflação que a gente tinha. Esse perfil mudou, tanto que hoje a dívida pública é uma dívida pública interna, é dívida pública dentro do país, o que muda absurdamente a gestão dessa dívida e a fragilidade do país. Então, hoje é possível, sim, baixar a taxa de juros, é possível, sim, ter uma taxa de juros bem baixa e eu espero que permaneça baixa. É importante para a economia. A expectativa do Copom levantar, né, a taxa de juros pelo menos um pouquinho. Né? Só se a inflação começar a vir com muita força. Se ela persistir, aí caberá ao Banco Central proteger a moeda e aí baixar, de alguma forma tentar segurar essa inflação. Então, tem uma relação direta com a inflação. Você acha que a inflação não chegou? Ela chegou, mas assim, é possível que tenha sido uma bolha inflacionária, que não é algo que venha contaminar a economia. Você acha que os preços, eu vou colocar essa pergunta aqui na mesa, você acha que os preços do supermercado vão baixar? Da feira livre, o açougue, a comprar uma carnezinha lá, seja lá com o tipo de carne que for? Desculpa, a questão não é baixar. A questão é não aumentar. Não subir. Exatamente. Mas já está no patamar, o Fabrício, que está quase no insuportável. Não, são duas coisas distintas. Uma coisa eu não suporto comprar o óleo de soja que estava R$ 3,40 a R$ 7,00 lá na prateleira. Ok, isso deteriorou o meu poder de compra. Agora, se ele permanecer a 7, no próximo ano a inflação é 0. Mas num patamar muito elevado. Ok, mas a inflação é 0. Concordo. Certo? Depois, o que a gente está discutindo os preços vão continuar na escalada de crescimento como veio, o próprio GPM está dando alguma coisa em torno de 25%, 30%. Né? Vai continuar crescendo ou vai estagnar? Fabrício, mas... Bateu no patamar e vai estagnar. Se estagnar, é possível manter a taxa de juros baixa.
Mas É isso que eu quero dizer. uma grande preocupação, Fabrício, a origem dessa subida inflacionária, porque não é uma pressão por demanda. As pessoas não estão comprando mais. Por exemplo, você não está comprando 10 litros de óleo para o óleo aumentar tanto assim. Quer dizer, não há um aumento de procura. Ao contrário, o consumo caiu. Ao contrário, as pessoas estão consumindo menos e pagando mais. O consumo das famílias caiu 5,5%. 5,5% o consumo das famílias caiu ano passado. Então, quem faz feira sabe muito bem aí que os hortifrutigranjeiros tiveram aumentos substanciais, até o dobro do preço. Então, quem ia com um carrinho de feira com os 2 andares, e voltava com os 2 andares cheios, volta só com o segundo cheio. O primeiro está vazio. Por quê? E o dinheiro acabou. Então, essa pressão na inflação que é muito preocupante. Você 1 ano e pouco atrás, 1 ano e meio atrás, com R$100 você fazia uma feirinha legal. Vai com R$100 hoje para você ver o que você compra. Isso é muito em função do dólar. Também, né? O dólar contaminou muito. Então, por exemplo, porque o óleo de soja foi a R$7, quando tem assim aquela que você consegue comprar por mês de 7, você já se sente feliz, mas você pagava R$13,40. Houve um crescimento de óleo de soja, todo mundo ficou louco por óleo de soja. Não. O fato é que com o dólar em alta, e ontem passamos o dólar quase 6, o dólar turista, o dólar turismo passou dos 6 e o dólar comercial está quase beirando os 6. É ótimo para exportação, mas péssimo para preços. Então, a soja brasileira, que bateu recorde de crescimento no ano passado, fez os portos baterem recorde, só que isso teve o preço. Está sendo mais vantajoso exportar e tudo que tem para aproveitar a commodity alta e o dólar alto do que o mercado interno. E aí os preços sobem. Bom, é bom a gente ter sempre na mesa aqui quem, né, didática, sabe o que está dizendo, né, e consegue explicar bem, né? Vamos para o intervalo, voltamos já já. Muito bem, rapidamente, né, sobre a questão da Covid, né, os professores, se não estou enganado, da rede estadual, né, quando era uma liminar nas justiças, não podem ser obrigados a trabalhar, né, a comparecer às escolas, enfim, né, estaduais especialmente. Isso acaba respingando nos municípios, não há dúvida nenhuma com relação a isso, por conta de não haver vacina, né? E como o Aldo levantou aqui outras oportunidades, nós discutimos já isso aqui várias vezes, né, meu caro Aldo Santos Pinto, é inexplicável, né? É inexplicável que nós não tenhamos os professores, né, e até outras profissões, né, mas no caso dos professores, que é a maior rede, né, é maior que a rede de saúde, né, do estado de São Paulo, na linha de frente para serem os primeiros a ser vacinados, para participar da primeira leva de vacinação, né? É inacreditável. Acho que isso é importante, Buterão, se nós começarmos a olhar também, começarmos a ler, começarmos a observar o resultado das vacinas que já foram aplicadas às pessoas mais idosas, né? As pessoas com 90 anos ou mais, que já estão aí, acredito eu que em sua totalidade imunizadas pelas 2 doses da vacina, houve uma redução de 70% de internações de pessoas com 90 anos ou mais, o que se acredita ser, evidentemente, reflexo das vacinas que já foram aplicadas. Então, a vacinação, ainda que o governo federal inicialmente tenha feito ou ironizado, ou apelidado com algum tipo de nome pejorativo a vacina com insumos da China, fato é que a população, inclusive eleitores do Bolsonaro, estão aprovando a imunização feita pelas vacinas, seja ela da China, seja ela a de Oxford. Não tenho como não analisar a corrida dos prefeitos, a corrida dos governadores, a busca por se associar às vacinas, ainda que não tenham dinheiro para realizar a compra, ainda que não tenham condições de fazer a distribuição e vacinação, mas eles não querem perder aquilo que a população está dizendo, eu quero vacina. Então, esse movimento da população querendo vacina, certamente influencia, como de fato vem influenciando na economia. Não quero eu aqui querer discutir economia com o professor Fabrício, que está aqui,
que está nos ensinando com muita didática, mas a reação, a emoção, a sensação de todos de proteção diante da chegada da vacina fez inclusive com que os jovens se largassem na vida como se o mundo já estivesse com um sinal verde, protegidos. Mas ainda não chegou a vacinação para os jovens. A vacinação em si motiva, nós já percebemos isso, mas ela sozinha ainda não é o componente que dará o manto protetor para toda esta fase que nós estamos atravessando. Ainda teremos sim que continuar respeitando o distanciamento social na medida em que os especialistas estão nos indicando dessa forma. Teremos sim que continuar usando máscaras e higienizando a mão com frequência, quando não tem água e sabão, álcool em gel, enfim. Mas essa sensação certamente influenciou, como eu disse, essa busca de prefeitos, de governadores, para associar a sua imagem à imagem da vacina, que é aquilo que a população quer e deseja. Quando eu digo que o Lula, se for candidato, bobo é aquele que acha que ele não vai fazer a sua inflexão ao centro, buscar partidos do centro. Veja o que disse o Rodrigo Maia. Você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país, o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS. O outro defende a cloroquina e um tal de spray israelense. Então você tem a preferência. Alguém me disser se alguém disser que o Rodrigo Maia é petista, que o Rodrigo Maia é lulista, procura uma quina na parede e enfia a cabeça dentro, amigo, porque é uma estupidez. Agora, é um cara que já vai indicando aí uma visão, né, da onde ele acha que o centro deve se posicionar, entendeu? É isso que eu digo. O Lula vai ser o comandante da esquerda? Não, o Lula vai ser comandante de esquerda nenhuma. O Lula vai querer ser o comandante de um arco de alianças enorme, que terá o PT na cabeça, né? E, infelizmente, caminhamos para novamente, né, para um confronto envolvendo o Partido dos Trabalhadores e o atual presidente da República, né? Quem sabe Deus nos ajude e surja aí um candidato aí ao centro que possa iluminar aí os caminhos, né, do Brasil. Fabrício Perdomenici, manda uma votação no Senado para hoje, né, quarta-feira, projeto BR do Mar, incentivando aí cabotagem, algo que a gente discute, debate aqui há muito tempo, né? Interessante, né? Muito. Evidentemente que poderia ser melhor, poderia trazer melhorias mais substanciais. Eu tenho uma certa preocupação com relação, não ao primeiro momento, ao impacto de oferta que a BR do Mar vai propor. Só para que você entenda do que nós estamos falando. Estamos falando de cabotagem. O que é cabotagem? É o transporte por navio de cargas dentro de portos no mesmo país, ou seja, aqui no Brasil. Então, cabotagem aquela carga que sai de Santos e vai para Fortaleza. Cabotagem aquela carga que sai de Manaus e vai para o Rio de Janeiro. E a gente tem uma costa enorme, já tivemos uma cabotagem intensa no país, já foi um dos meios de transportes mais utilizados, e com a hiperinflação, década de 80, década de 90, final da década de 70, a hiperinflação não permitiu que a cabotagem sobrevivesse. Porque a cabotagem, qual é o único senão da cabotagem? É o transit time, é o maior transit time. Então, quando você está num país hiperinflacionário, fazer a mercadoria ser transportada por mais tempo significa que ela perde valor, ou ela ganha valor, a depender da forma de compra e venda dessa mercadoria. Quando tem inflação, não se tem cabotagem aqui no Brasil. Com o Brasil já vive sem inflação, ou a inflação está controlada já há pelo menos 2 décadas, é estranho não ver que a cabotagem pudesse ter dado um salto. E a BR do Mar, ela vem trazer alguns elementos importantes, que é ampliar principalmente o transporte de containers. Para cabotagem. Hoje temos 3 empresas apenas fazendo esse transporte de cabotagem de containers, e a ideia do projeto de lei é facilitar novas empresas fazendo esse tipo de serviço, de tal forma que na concorrência, quem é o maior concorrente da cabotagem? É a rodovia. Mas se a gente tiver preços, transit time e quantidade de empresas suficientes para concorrer, é possível uma migração da rodovia
para a cabotagem. Quem ganha com isso? Toda a sociedade. Tá? E os caminhoneiros? Também não perdem. O que Não? o caminhoneiro deixará de fazer é que ele não vai mais fazer viagens de 3.000 quilômetros. Ele vai fazer, em vez de fazer uma viagem de 3.000 quilômetros a cada duas vezes por mês, ele vai fazer várias viagens de 300, 500, 800 quilômetros. Até 1.000 quilômetros ele é competitivo. Isso significa, eu vou pegar aqui o Aldo, que representa a Santa Casa de Santos, isso representa um impacto na saúde enorme. Você tirar caminhão da estrada é menos acidente, é menos poluição, é menos CO2, é menos assalto, menos uma série de coisas. Isso, de alguma forma, ajuda, por exemplo, a saúde, tirando pessoas que se acidentam, que são assaltadas e tem algum tipo de fatalidade. Agora, tem problemas? Tem. Resolveu tudo? A BR do Mar resolve 100% dos problemas que a cabotagem enfrenta? Não. Mas é um primeiro passo importante, principalmente esse choque de ampliação de empresas que possam vir fazer cabotagem no Brasil. Diga, Santana. Vou registrar a participação do Uriel Vilas Boas. Em seguida, eu vou fazer uma pergunta minha para você, Fabrício. O Uriel, ele pergunta o seguinte: até quando o Brasil vai ficar apenas como exportador de matérias-primas? É isso que a gente... E o Fabrício, eu queria que você aproveitar a sua participação aqui para a gente falar sobre um assunto... Não, só antes da pergunta, o presidente Lula, ex-presidente Lula discursou hoje, né? Como eu falei há pouco, são, sei lá que horas são, já nem sei se acabou o discurso dele, isso não acabou, porque ele está falando lá, falando. Era interminável o discurso do Lula. E não disse que vou ser candidato, não disse não vou ser candidato. É discurso de candidato que ele fez, não tem dúvida nenhuma. Mas uma das coisas que ele colocou foi essa: nós não queremos continuar sendo exportador de commodities, queremos fabricar produtos já industrializados, essa coisa toda, coisas que a gente discute e debate há 100 anos, né? O que foi feito no governo dele para que isso acontecesse? Pouca coisa. O que foi feito no governo do Lula para o crescimento e desenvolvimento da cabotagem e da ferrovia, enfim? Vamos lá, por partes. Nos últimos Como 30 estuprador. Nos últimos 30 anos, não há política industrial no país. Ponto. A gente vê o desmonte daquilo que foi o auge na década de 60, década de 70, que foi o auge da industrialização no Brasil, a política de substituição de importação, muito debatida pelos economistas de esquerda, de direita, né, da década de 70, década de 60, o fato é que não houve isso. Tá? Além disso, nós temos que entender que o mundo mudou. O polo industrial, ele hoje está centralizado na China, que tem condições de mercado que não tem para ninguém competir. Então, não é uma questão assim, eu quero ter uma indústria. Se você perguntar para 10 países, para 10 presidentes da República, seja de qualquer lugar, de qualquer matiz ideológico, perguntar, você quer indústria? Eu quero. Todo mundo quer. Entre querer e conseguir, tem que analisar que é primeiro olhar lá fora. Você tem a China, hoje, que diria quase que imbatível do ponto de vista industrial, por isso vai passar, inclusive, o PIB dos Estados Unidos. Não foi à toa que o Trump se elegeu dizendo, vou trazer de volta as indústrias. Quantas indústrias ele levou de volta para os Estados Unidos em 4 anos? Sei lá, acho que nenhuma. Não foi, não voltou. Então, vá para Detroit e você vai ver o que acontece lá em Detroit, continua vazia. Então, a gente precisa avaliar isso, de que o mundo mudou e essa competitividade traz uma desvantagem enorme para o país voltar a ter indústria aqui. Não, Santana. Ô, Fabrício, uma das grandes mudanças que agora com grande expectativa no setor portuário de Santos é a capacidade de receber aqueles grandes navios com 366 metros. Isso daí demanda uma série de mudanças. Inclusive o pessoal da praticagem fez curso de qualificação para poder operar com rapidez, eficiência e segurança navios dessa envergadura. Então eu queria que você falasse para a gente aqui o que muda na prática para a vida portuária em Santos, navios desse porte, e se isso aí também não implica investimentos maiores, por exemplo, em dragagem. Então, vamos lá.
Dragagem ela é essencial sempre, ainda mais, sempre digo aqui, o Porto de Santos, por ser um estuário, ele recebe muita carga de areia, enfim, de coisas que acabam acumulando, sedimentos e tal. Então, o Porto de Santos precisa ser dragado anualmente. Precisamos gastar dinheiro com dragagem aqui no Porto de Santos sempre. 2, é uma tendência mundial. Os navios cresceram. Nós temos dois movimentos no setor de navegação importantes. Primeiro é a concentração. As empresas foram diminuindo de números, uma empresa comprando outra empresa comprando outra. Então, você tem poucas empresas. Se eu comparar com 20 anos atrás, a diminuição foi absurda de número de empresas de navegação no mundo. Há uma concentração. A segunda coisa é que eles estão crescendo para maximizar o transporte. Então, quanto mais cargas eu movimentar com uma unidade, que é o navio, menos custo por unidade você tem. Então, a tendência... Hoje, o hemisfério norte já fala em navios de mais de 400 metros. Nossa. Nós estamos falando agora de 366. Essa tendência, eu quando era diretor do Porto, na 2003, 2004, eu já falava isso. Nós temos que preparar o porto e os terminais para receber esses navios maiores. Então, ele é um ganho de produtividade. O Porto de Santos está preparado para isso, basta fazer a lição de casa, continuar com a sua dragagem, manter a sua profundidade, mas a tendência é essa e é irreversível, Marcos. Mas traz produtividade e consequentemente, diminuição do custo portuário e de exportação. Muito bem. Aldo Santos Pinto, gostou aqui da participação do... Nós estávamos comentando aqui da didática, né? Da didática do Fabrício. Vamos trazer aqui o Fabrício, né? Muito bem. Conhece a economia. Aprendemos bastante. Muito obrigado pelas suas explicações. Área do Porto, é verdade. Muito bem. Fabrício Perdomene, obrigado pela participação. Eu espero que você volte aqui, não demore muito, e a gente consiga trazer informações mais agradáveis, mais palatáveis, mais positivas, né? Se a economia puder realmente dar um salto pequenininho que seja aí, né? Positivamente. Valeu, Fabrício. Eu que agradeço. Uma boa tarde, uma boa noite ao seu telespectador. Obrigado sempre ao Aldo Santos Pinto aqui com a gente. Marcos Santana também diariamente conosco. 1h30 o Ponto de Vista é ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Nossa reprise sempre às 8 da noite. Obrigado. Valeu, gente.